Palavra de veredito. O que a gente tira disso tudo no fim? O que a gente tira disso tudo? O que a gente acha disso tudo aqui entre nós? Cara, mas eu não sei quem é Raluca. O ponto não é esse. O ponto é, agora que ninguém aguenta mais, o peso sobre o que foi feito não existe. O resultado é ver que tudo isso não teve nenhuma consequência. Quem é Raluca, ele cara? postando seu conteúdo fraco e mal feito, com direito a que saudade estávamos de você. Mesmo que eu disse que não. Mas hoje eu tenho um nome bem específico em mente e eu juro, você não vai sair como coitado dessa história toda. Cara, não tem a mínima ideia de quem é Raluca. A grande pergunta. Bem, eu imagino que muitos não estejam entendendo o que tá rolando, muita coisa aconteceu, conteúdos deixaram de ser apenas vídeos se tornando lives, horas de arquivo bruto, onde poucos minutos são realmente pertinentes, então é normal se perder. Sendo assim, com certeza, esse é o assunto mais confuso que eu vou tentar explicar. Isso não só se tornou um problema imenso, mas eu nem sei quem é os caras. Indiretamente palco pra maluco. A quantidade de assunto sério sendo banalizado é brincadeira, então 18 de maio, dia em que meu segundo vídeo foi lançado, eu sabia que não seria o ponto final, até porque ainda tava pra sair a parte 3 dos dossiês, eu tô mencionando essa data mais como um ponto de referência. Mente, já foi explicado, repetir seria enrolação, o que importa é daqui pra frente. Então, uma semana depois, dia 25, vinha ao ar o dossiê 3. E eu não vou mentir, existia sim uma expectativa sobre o... Quem é esse cara, mano? Sobre isso... Eu não entendi qual foi o sentido disso daqui. Foi um vídeo sem sentido. Compensa esse assistir o dossiê? Não! Não compensa. Ruim demais. Ah, tomar no cu. Chat. Vai todo mundo pra casa do caralho. Não vê mais porra nenhuma dessa caralha, não. A resposta final do Raluca. Quem é Raluca, rapaziada? Tá. Vai tomar. Não sei quem é ainda, mas tamo aí. Exploda tudo nessa bomba do caralho. O cara é burro, é incurável. A burrice dele é incurável. Esse maluco não tem mais conserto. Que isso? Não... Raluca é uma mina. Caralho, cara. Tá sendo gravado enquanto assiste o bagulho e não entende o que tá assistindo. Sim, foi mais um vídeo sem pé nem cabeça, onde dias depois o Jean postou uma resposta. Mais um upload de 1h30, esse roteirizado pelo Putones. Eu não julgo, faria o mesmo. E sim, nessa treta toda o Jean não conseguiu fazer nenhum vídeo sozinho. Quem é Jean? Mina maluca que vive na internet. Jean. Comprei a vela daquele Jean. É um cara também. Tem poucos vídeos, ele é um cara. É tipo alguém. Dito isso, eu não sei o motivo de nada. Eu não tenho a mínima ideia do que essa Raluca fez de errado. A situação era bem diferente. Mas vamos lá, vamos parar pra pensar um pouquinho. Ele finalmente tinha conseguido provar sua inocência, a situação... Mas pera aí, cara. Inocência do quê? A situação era favorável, por que ele faria algo do tipo? Faz algum sentido isso? Novos nomes são adicionados a essa história e pra isso... Que história, caralho? Isso, a gente precisa voltar alguns dias, pra quando essa mensagem foi enviada. Essa é a primeira vez que a Rebeca aparece. Quem é ela? Sinceramente eu não sei. É uma garota que apareceu dizendo ter informações e contato com o Jean, o que sim, se provou ser verdade. Olá, Rebeca. Yanni Sabong. Quem é Yanni Sabong? Um cara que tem poucos vídeos também. Toda essa galera faz o mesmo tipo de vídeo editado no After Effects. Olá, Rebeca, tudo bem? Oi, Yanni, tô sim, e você? Tudo bem, uma pessoa chamada de Mari me falou que você queria falar comigo. Mari, ela fez um vídeo falando que ele ficou dando um expose de... Mas ele quem? Que ele ficou dando um expose nesse Jean L. Aí o Jean L provou que era só edição fora de contexto. Aí ela chamou esse tal de Yanni pra ser o advogado dela. Ah, gente, é tudo gente de YouTube, vai ficar brigando... através de videozinho. Eu vou fazer um vídeo te xingando, vou responder o vídeo te xingando. Ah, mano, compra minha moto aqui, ó, edição limitada, porra. Aqui, ó. Vou fazer vídeo. Onde usaram da oportunidade pra fazer perguntas pro Jean, como quem não quer nada, perguntas do tipo... Uma aparência mais infantil. A questão é, essa gravação foi feita na noite do dia 3. Exatamente a data anterior ao que o Jean foi pro hospital. Então, de alguma forma... pera aí, aconteceu uma coisa com o Jean. Ih, corno! Pera aí, aconteceu uma coisa grave com esse menino, porque eu talvez comece a zoar ele. Aí, não sei, ele tentou fazer alguma coisa, atentado, alguma coisa assim.
Que eu tenho que saber quem eu tô gastando também, né? Tinha caído nesse joguinho. O que provavelmente, pela ansiedade ou medo de algo acontecer, o Jean entrou em parafuso e fez o que fez. Overdose de... Essas coisas você fala antes, moderação. Você manda antes. Você fala assim, não zoa, maluco. Isso aconteceu. Sobre isso, Força aí, Jean. Não tamo junto porque eu não te conheço, mas força aí, mano. essas gravações se tornam prova de que houve motivo pra reação do Jean, algo que até hoje Que gravações, irmão? muita gente simplesmente não entende o porquê isso aconteceu. Eu não entendo, eu não sei de nada. Eu tô totalmente alheio a isso. Eu tava te ligando porque você não tava respondendo. Achei que você ficou puto comigo. Não fiquei, não. Não ficou? Eu vi o bagulho que você postou lá no Twitter, achei esquisito. Onde não é X. Já estamos pegando metade do caminho. Esse Jean, ele é um cara que tomou vários comprimidos. Aí tem você aqui, que no caso é alguém, um ele, na verdade. Ele falando de alguém que você conseguiu. Aí tem o Jean L e tem esse cara, que é o você. Aí tem esse tal de Haluka. Eu acho que a Haluka era a namorada do Jean e ela traiu ele com esse tal de Yanni. Ela fez um vídeo falando que ele ficou dando exposed nesse Jean L. Mas quem é o ele? O ele é o Digo. O que ele tava mencionando era o Yanni, podem zoar à vontade, eu não vou estar mais aqui para ver isso. Às 2 da tarde, uma foto na ambulância e às 8 da noite, aquela imagem no hospital. Até então ninguém sabia o motivo dele fazer isso, todo mundo que comentou na época levantou questões como dúvida. Aparentemente o GL, ele ficou bem mal, mano. Por que ele tem uma foto em tamanho real da Larissa Manoela com um capzinho de corrida na cara atrás dele? Haluka fez um expose do Jean L como se ele fosse um stalker, sendo a Haluka tava dando em cima e só editou. A Haluka tava dando em cima e só editou material pra fazer um vídeo. O próprio envia donates. Você parece um cara legal fora do personagem do Twitter. E independente do processo, você é uma pessoa legal, consigo entender, você entender seus amigos, apesar de passar do ponto. Consigo entender você entender seus amigos. É o Jean escrevendo, né, pessoal? Mas o importante é o final. Vamos conversar Discord, na moral? E é aí que eles entram em contato. Anime. E vocês vão entender hoje no canal do Ian. Era tudo armação, vocês vão entender hoje no canal do Yanni às 20. Mas o Yanni não era o advogado da Haluka. Então o Yanni virou a casaca, deu informações pro Jean. Quando eu vi, inclusive faz o Eric no Jean. Tá, alguma dessas é a Haluka e algum desses é o Yanni, é isso? a história iria acabar, o que faz sentido. Eu consigo sim imaginar o Jean pensando isso, mas a custo de quê? De todo o público começar a odiar o cara da noite Quem é esse cara? pro dia? O Jean que tinha saído como vítima, Esse é o Jean. agora era o vilão. E Quem é a Thaís? se ele queria fugir do hate, porra, valeu a pena? Eu sinto que isso prejudicou mais do que qualquer dossiê ou acusação, enfim. Dia 10, ele pede Rebeca em namoro. Sim, Rebeca é Haluka. Não. Rebeca é a menina que entrou em contato. o Jean é muito emocionado e sim, é a mesma garota de antes. Dia 12, Jean e Haluka são vistos no bar. Esse é o Jean, essa é a Haluka. E lembre desse vídeo, porque ele vai ser importante mais pra frente. Pra você ter noção, eu tava saindo do trabalho e tinha acabado de lançar Amigo do Xarope com X. Caralho, onde é que vive toda essa galera pseudo-famosa? Eu nunca conheço nenhum o deles, editor mano. agora. E eu desci do prédio, Desceu olhei do pra prédio. frente e olhei aquela cena e falei, meu Deus, sendo que na noite anterior eu Ele desceu do prédio na hora que tava os caras lá. Ó. O Haluka é o quê? Eles gravam aquele vídeo fofo e na mesma data, só que de noite, o Haluka é expulso da casa do Yanni. Sim, É expulso da casa de alguém. tudo isso acontece em menos de uma semana. Eu mesmo não fazia ideia de que tinha sido tão rápido, mas como é que eu sei que foi nesse dia? Foi mostrado em live a conversa entre o Yanni e o Halas, onde é dito o seguinte: você precisa terminar seu roteiro e se programar com o Jean quando você vai Mexe, gravar para seu de vídeo. enrolar. Você não tá numa colônia de férias. Se mexe, para de enrolar. Se eu ver você bebendo outra gota de álcool antes de resolver isso, eu vou deixar você de volta na sua cidade no mesmo instante. Você entra exalando bebida no quarto. E a partir daí começa uma discussão onde o Haluka responde: não parecia no dia que você tentou tirar. A partir daí começa uma discussão onde o Haluka responde: Não parecia no dia que você tentou tirar a parecia virgindade. no dia que você tentou tirar minha virgindade. E isso tá bem longe de ser uma colônia de férias. É um inferno. Onde no final o Yanni responde: Haluka, arruma suas coisas, você volta pra casa hoje. Detalhe Yanni a se e considerar, Haluka. primeiro que sim, Haluka foi expulso. Segundo que, se reparar nos horários, essa discussão acontece final da tarde, mas na mesma data de noite, o Haluka volta pra casa. Até porque em vários momentos do vídeo, o Haluka fica passando a mão no Jean, chegando no ponto de... Mesmo sabendo que seria mandado embora, o Haluka no final, no último dia, ainda tentou criar essa ideia errada pra gerar conflito entre o Jean, Rebeca e o Yanni. O que não é estranho pensar, considerando que no dia dos namorados, ele já tinha
Cara, é muita informação. O Haluka foi expulso de casa e era o Haluka que chegava cheirando bebida nas coisas. O Haluka fez questão de sair com o Jean sem que a namorada dele soubesse. Peraí, então o Jean não é corno. A namorada do Jean é corno porque o Jean fez ele... Não. Porque o Jean fez a namorada dele de corno com o Haluka. Então, na verdade, o Jean, existe a possibilidade do Jean ser babaca. Na semana, o Haluka tentou prejudicar o Jean indiretamente 2 vezes. Mas em vídeo dá uma de fofo, né? A gente vai ter uma boa vizinhança a partir de agora, né? Graças a Deus. Ninguém mais aguentou o assunto, cara. Porém, ainda estamos no mês 6. É agora que as coisas se tornam complexas, uma guerra fria do caralho, e eu não tô exagerando, então... Então o Yanni é um cara que faz dossiês. Ele é tipo Então é um dossiê de um cara que faz dossiês. Mas o Yanni não era o advogado do diabo do Haluka? Em cima do cara? Não tinha isso também? Tá. Porém, até essa data, até esse vídeo ser postado, a quantidade vai e vem, especulação, teoria em questão. Ai, que joguinho é esse aí, hein? Limbo? Isso não é Limbo, não. Não é O problema, pra facilitar, dos nomes envolvidos, os principais eram 3. Yanni, Rebecca e Stott. No resumo... Quem é Stott, viado? Da onde veio esse Stott? Nome de Pokémon do caralho? Desculpa aí, Stott, eu não te conheço, só estou criticando a sua nomenclatura. Também Palácio de Quad não é nem um pouco sonoro, charmoso ou bonito, mas é o que a gente tem. De que se o Jean não era problema, isso tudo tinha que ter vindo de alguém. O que por conta da Rebecca, que, pra quem não se lembra, era a namorada do Jean e aquela... A Rebecca é a mina da conversa sem foto que mandou mensagem falando que tinha informações do Jean. Voltou ao Stott. Quem é Stott? Lembra que no começo da... Quem é Stott? A gente tinha ido no podcast se explicar e... eu imagino que nessa altura ninguém se lembre, mas isso aconteceu. E junto a ele, nós tínhamos o acompanhando pra ajudar a contar a história, porque vocês já sabem como o Jean é. Esse cara daqui, o Stott, que era um amigo de longa data, alguém que desde o começo do problema se dispôs a ajudar. A questão é... Isso é um erro no vídeo ou é impressão minha? O Yanni botou na cabeça que esse cara era problema, então é aí que entra a Rebecca. Qual dos dois ela tá ajudando e qual ela só tá colhendo informações? De adianto pra vocês. Ela tá cortando por dois lados essa Rebecca aí, ó. O Yanni botou na cabeça de que o cara não prestava, que de alguma forma tudo tinha se originado dele. Falarei sobre a resolução do caso Haluka, o real significado da minha aproximação com o Jean e a exposição do verdadeiro culpado por todos os erros que o Jean cometeu. O verdadeiro culpado por todos os erros que o Jean já cometeu... Não sou Deus, não sou Sherlock Holmes, mas eu acho que é o Jean, mano. Ativar o Jean a falar com o Haluka no dia 1º de janeiro foi o mesmo culpado por tudo isso que aconteceu. Se eu estou aqui hoje é porque foi consequência das suas atitudes. E eu consegui as provas, gravações e confissões para colocar um ponto final nessa história. E adivinha de onde ele tirou essas informações? A garota que estava te ajudando a coletar informações minhas, Stott, era também a mesma garota que me ajudava a coletar informações suas. Mano. Caralho. Alguém nesse meio tá ganhando uma grana? Alguém nesse meio tá fazendo dinheiro? Tipo assim, essa Rebecca tá dando informação por dois lados, tá cortando por dois lados. Ela tá ganhando uma grana porque assim, mano. Olha só, Stott, Yanni, Rebecca, Jean e Haluka. Eu sou um detetive. Sou o Palácio de Cop. Olha só, filho. Aqui você está na frente de um grande detetive, Palácio Quad. Então, Yanni, Haluka, todo mundo, pode falar comigo que eu vou descobrir o podre de todo mundo por uma taxa monetária meramente ilustrativa ali. Mais ou menos uns R$2.000. Enquanto eu não sei. Todo esse problema se desenrolava, existia um canal que vazava informações e conversas, como por exemplo, a conversa inteira do Haluka com a senhorinha, a do Halas com o Ju e o Gabs. Quem é Halas? Halas é aquele bagulho que rola quando tu cai da bicicleta. O do Gim com o advogado, enfim, muita coisa, onde várias dessas informações foram usadas em vídeo. A questão principal é que o dono do canal era o Stott. Tanto que ele mesmo admitiu. O canal do Silver era meu mesmo. Eu tenho salvo o contato do Yanni, o cara sempre me mandou coisas sobre o que estava acontecendo e uma delas foi essa print. Esse print. Print é em inglês. Em inglês as palavras substantivas não tem gênero. É tudo it. Logo, você não pode aportuguesar o gênero dessa palavra. Esse print, gênero neutro. O Digo não tá lá do Yanni, porque se o Yanni descobrir que na verdade o Silver é 90% Jin e Digo. Quem é Jin? Que papo torto era esse? Ao que aparenta, essa print é falsa. Toda essa conversa, na real. Falei do Jin, chegou o Jin, porra! Ele já sabe disso? A questão aqui é que eu não era o dono do canal, nem mesmo o Gim. Então que papo torto era esse? Não temos a mínima ideia. Amigão. Ah, tá. Tipo assim, ela não é editada. Ela é tipo assim...
Fala tal coisa que eu falo tal Lembra que coisa. eu comentei que a Rebeca tava jogando pros dois lados, passando informações um pro outro? Essa foi uma das falsas informações. Se você voltar, ela tá ali. A mesma frase. Mas eu só fui descobrir que era falsa muito depois, Cara, se um maluco desse morre, muita gente vai ser considerada querendo me suspeita. prejudicar. Tá O gigantesco lastro da minha rola é o nome desse Pra cara. entender. Mestre vidente, que o mestre dos bumerangue, o mestre do peru giratório e o mestre da sua mãe. onde era postado: ontem fui cal com 4 youtubers relevantes que me disseram todo o plano do Yanni com o dossiê. Recebi a notícia que o Digo fez Cara, vocês têm noção que é um cara falando. É tipo, é um Itachi atrás do outro. É um jutsu daquele lá, o Yanazami e Yanazagi, de trocar de lugar um com o outro. Ah, não, eu estava te espionando. Não, eu estava te espionando. Não, ela estava te espionando pra mim. Na verdade, ela estava te espionando pra você. Ah, não, eu peguei tal conversa de você com fulana. Essa conversa foi forjada por mim e por fulana. O que você não sabia é que eu já imaginava isso. E eu tava numa call com outros youtubers e eu contei tudo pra eles. Mas esses youtubers, na verdade, também sabiam que você... Mano, eu chego no meio e falo assim, rapaziada, perdi. Beijo. Yanni pra prejudicar um certo templário. Até respondi as postagens do Stott com: nos bastidores você é injustiçado e criam inverdades pra te atacar. E aí fica a pergunta: quem é o dono dessa página? Quem é a pessoa por trás, inventando coisa e principalmente... A minha por que pica! Parecia que ele queria me prejudicar. Eu não tinha motivos pra ter raiva do cara até essas prints. E ele não tinha motivos até ler essa postagem. Pega essa perspectiva e coloca no geral. Isso era uma guerra fria. Ninguém sabia se podia ou não confiar nas informações e nem em outros envolvidos. Outro exemplo é que essa página também postou a localização em que o Jean... Olha só, eu aprendi com o mestre Miyagi que a melhor forma de resolver um conflito é você se remover do conflito, amigos. Não existe motivo do porquê ficarmos brigando um contra o outro, a não ser que dê dinheiro. Hashtag Blaze patrocina para a live. hospedado. Quero E comprar meu já dá carro pra ano que imaginar vem. pra onde isso foi, né? Bom, quando eu tava em São Paulo, eu tive alguns problemas. Eu fui na casa... Esse é o Jean. Ian Saboge. Ajudou a escolher o quê? Quando eu tava em São Paulo, eu tive alguns problemas. Eu fui na casa do Yanni e ele me ajudou a escolher um Airbnb. Airbnb. E ninguém sabia aonde eu tava, além dele. Falou isso por mim mesmo. Só ele sabia. Ele me ajudou a escolher. E eu não falei pra mais ninguém. Uma conta no Twitter chamada Mestre Vidente tirou uma foto do local onde eu tava, bem à frente do local. E aquilo começou a me dar uma crise muito grande. Pô, Jean, era só pesquisar, cara. Isso daqui é uma print do Google Maps. Pô, mas olha só porque ele mostrou um print do Google Maps não significa que não é perseguição. Se alguém fala, mano, eu sou louco pra ter um hate. Sério, eu sou louco, tô louco pra ficar famoso nesse nível. Alguém fala assim, você é um merda. Eu vou falar, eu sei, obrigado, cara, obrigado. Papo reto mesmo. Me xinga, mano. Quero ter um hate. Não, mas tipo assim, alguém posta uma foto de atravessando a rua da minha casa. Aí fala, não, mas é no Google Maps. Porra, mas ainda é do lugar atravessando a rua da minha casa, tá ligado? Isso, postar algo do tipo é o mesmo que se entregar. Seria o Yanni admitindo que a conta era dele a troco de quê? Te deixar desconfortável? Te deixar desconfiado do cara? Não faz sentido. Depois caiu pro colo do Yanni com uma prova fortíssima. Foi enviado um link de Plogger a essa página em uma conversa dito que seriam provas. Porém, esse link era só pra descobrir a localização do usuário que caiu Caralho! no endereço do Yanni. Então sim, é uma prova fortíssima, algo que não tem como duvidar, uma confirmação que joga toda a culpa pra ele. Até porque, a essa altura, todo mundo já sabia o endereço do cara, alguns até o visitaram, não é difícil forjar uma conversa e abrir o link dentro da casa dele pra imputar a culpa ao cara. Ah, entendi. Eu aprendi. Duvidar de uma confirmação de uma prova é forçar muito a barra. Mas por mim, eu nunca vi esse Plog. Não foi me mostrada essa informação. A primeira vez em que ela foi apresentada foi no vídeo do Stott. E essa conta do Mestre Vidente, ela foi reativada no Instagram logo depois do C4 sair, aonde ela... Quem é C4? Foi lá ameaçar a Rebeca falando que o Yanni podia destruir ela. E a Rebeca pegou e mandou um link de Plogger. E é engraçado que essa conta acabou clicando no link e, coincidentemente, é o mesmo endereço do Yanni. Será que é só uma coincidência? É basicamente o cara tá falando que tudo que eles sabem, nada é verdade, nada é mentira, ninguém sabe o que é verdade, ninguém mais sabe o que é mentira. E essas pessoas nunca mais vão voltar a se falar na história da humanidade, mano. É isso, o ódio ganhou. Um brinde ao ódio. Ninguém sabe quem é o verdadeiro dono da página. O período de atividade da conta foi entre os dias 16 de junho até dia 27 do mês seguinte. O meio tempo, recente, se vocês né, gente? repararem, a treta publicamente tinha acabado. O último vídeo ainda era do Jean e do Haluka, e isso só veio a voltar em agosto com a publicação do dossiê 4. O verdadeiro culpado tem um nome: Guilherme
é Satanás! Biner de Machado Assis. A essa altura do campeonato, eu não preciso nem falar que esse não é o nome completo do Stott, né? Se até esse detalhe é mentira, dá pra imaginar então que o dossiê 4 foi criado em cima de informações falsas, não de forma intencional, até porque quem forjou as provas não foi o criador do vídeo, e sim quem repassou as prints. Voltando a linha do tempo, depois do hiato de 2 meses, Yanni volta com seu dossiê 4. Dia 20 ele descobre que vai ser acusado de assédio. Por que ele vai ser acusado de assédio? Ele é o cara que... Não, o Jean, ele era o cara que o Haluka acusou de ser stalker. Aí esse Yanni vai ser acusado de assédio, ou isso é informação nova? Acho que é uma informação nova que a gente ainda não tem uma parada, tá ligado? O Haluka fez uma call comigo ontem, eu gravei ele. E ele muda o personagem no final dessa call. O cara não tá chorando, o olho dele tá branquinho. Eu mandei as gravações pra Yasmin. Tá chorando sim, caralho, tá chorando mesmo. Eu não vou fazer mais um vídeo sobre essa treta. O maluco tá chorando mesmo, hein? Parece que quem vai fazer isso sou eu, né? Mas antes de tudo, o Yanni é maluco. Xingou tanta gente, foi motivo disso estar rolando até agora. Tentou me prejudicar, me jogando pro meio dessa bagunça quando me mencionou no dossiê 4. Bloqueei ele por isso e tá assim até hoje. Mas vê o cara apostar sua imagem na tentativa de ajudar alguém. Se deu certo ou não, não importa. Mas ele realmente comprou. Se deu certo mal, se deu certo bem, o que importa é que a gente vai imputar uma falsa acusação de assédio só porque convém pra sair da situação como vítima, porque, como você mesmo disse, Haluka, Eu não tô nem aí o que ela vai mandar ou o que ela vai fazer, porque assim, mano, a parada com o Yanni, eu já sabia que ele não ia ser preso por causa disso. Cara, eu não entendi porque que tá processando o maluco por assédio, ainda não explicou o que aconteceu. E outra coisa, eu esqueci. Por acaso é a reação de alguém que passou por uma situação traumática? Ah, cala a boca, já abri a porra do BO. Parece até como se você soubesse que não é verdade. Haluka, ninguém tem paciência pra ficar indo atrás das suas contradições, narrativas que mudam cada vez que você conta uma história, mas adivinha, eu tô com tempo livre, então por que não? Da onde que eu falei isso, hein? Você tirou isso do cu? Quem é essa mulher? Quem é Yasmin que o cara falou mais cedo? E esses caras que faz dossiê, tipo esse, o cara da Blaze, eles nunca postam prova. Então não tô esperando que o cara poste alguma coisa, tá ligado? Prova, Bianquinha. Baseado em que, seu filho da... Baseado em tudo que você falou em lives, vídeos, stories, áudios vazados, uma porrada de coisa, mas já já a gente chega lá, né? O dia 23 de agosto é a data na qual o Stott posta o vídeo, onde você fez questão de Yanni Sabong, mentiras e manipulações, conta tá vazia, viu, tá baixo, pô. aparecer. Você controlou minhas redes sociais, me explorou financeiramente e me assediou diversas vezes. Você achou que ia passar impune depois de tudo, né? Eu te disse que não iria te perdoar por ter me feito sair de casa pra me tratar daquela forma. Você me ridicularizou na internet toda e usou da minha visibilidade pra se autopromover. Realmente, né? Antes ninguém conhecia Eu tô usando da sua visibilidade, da visibilidade do Digo, do Yanni, do Jean L, do Stott, da Rebeca e da Yasmin pra me promover. Porra! Que isso, mano? É geral usando a imagem de todo mundo, meu parceiro. Meu sonho é alguém... Se eu ver alguém usando a imagem pra se promover, eu vou falar assim, irmão, vai lá. Foi assim que eu cresci, porra. Aqui, ó. Vai que é tua, Tafarel. No último dia em que eu fiquei em São Paulo, a Rebeca notou que tinha algo de errado comigo, já que eu não conseguia formular uma frase sem chorar e tava visivelmente traumatizado. Ué, esse vídeo foi gravado no último... Papo reto. Te falar um bagulho. Você parece uma pessoa visivelmente traumatizada. Marca um bagulho de infância. de São Paulo e tu não parecia assim. Você é um Blue Pill, Jair. Você é um beta. A Rebeca notou Blue Pill é uma coisa que tinha boa? algo de errado comigo, já que eu não conseguia formular uma O verdadeiro mastermind da Haluka Palladio. Na verdade, sou eu que tô causando essa merda toda porque esse vídeo, esse corte vai bombar no YouTube. Lembra que eu disse que a ideia era eu ir pra São Paulo e ficar 3 dias e voltar embora? Então, acontece que quando eu cheguei lá, ele disse que eu teria que ficar 2 semanas, porque ele tinha pagado 2 semanas de Airbnb. E se eu voltasse embora antes disso, ele estaria desperdiçando o dinheiro dele. Então eu continuei lá, e depois de 1 semana, ele havia me dito que eu teria que ficar 1 mês. Existe um vídeo que você mesmo postou. É, que agora tem permissão pra maio, falar. Antes de começar a odiar o cara, que foi apagado. Cara, esse filho da puta fica entrando fica com o YouTube de todo mundo aberto 24/7. Contada era diferente? E teve um dia que eu fui no mercado, e eu cheguei em casa e eu vi um comentário na minha foto do Instagram, falando o nome do mercado que eu tava e falando que se eu voltasse lá eu ia ser espancado. Eu printei esse comentário e eu mostrei pro Yanni, porque foi a época que eu tava falando com ele. Eu falei, mano, olha essa porra, os caras perderam a linha total aqui, né? E só que quando eu mostrei pro Yanni, ele ficou assim, mano, ele falou, eu vou te buscar amanhã. Eu falei, não, você
você não vai. Ele falou, eu vou. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, eu. Conclusão, ele me buscou. Não, você não vai. Eu falei, não, eu vou. Não, ele falou, não, você não vai. Eu falei, não, eu vou. Não, ele falou, você não vai. Não, eu vou. Não, eu falei, não vai, não, eu vou. Sozinho, você vai ficar num lugar onde você vai ter segurança. Você não vai voltar pra sua casa nem Uma fudendo nesse momento. pokebola. Enquanto não passar essa merda, você não vai voltar. Você não vai voltar pra sua casa nem fudendo, irmão. Olha isso. Inclusive, o primeiro dia que eu cheguei aqui, ele fez eu prometer pra ele que eu não ia pular da varanda. Porque ele tava com medo, realmente, de eu fazer isso. Agora, qual das duas é verdade? É a palavra do Haluka contra ele mesmo. Algo que acontece mais do que deveria. Até que chegou um dia que eu tava dormindo e ele começou a passar a mão na minha perna por trás. E colocou a mão dentro da minha calça. Ele disse que o fato de eu ser obediente e virgem deixava ele louco, porque eu era apertadinho. Eu tirei Caralho, pesou, hein, a rapaziada. mão dele e disse que eu não pretendia perder a virgindade com ele. Pesou, Porque eu não hein? gostava dele. Eu tava totalmente em choque e assimilando o que tava acontecendo na minha cabeça. Ok, isso é uma acusação seríssima. Se rolou e não foi consensual, você tá completamente certo em expor. Porém, quando você vai contar a mesma história pelo WhatsApp para uma outra pessoa, ela é bem diferente. Eu falei, mano, é o seguinte, eu vou te comer. Então dizer depois que você tava totalmente em choque é contraditório. Eu lembro que ele ficava insistindo Porra, pra essa? pegar a camisinha, eu falava que não. Que era pra ele parar com isso e dormir logo. Sobre isso, em uma call que vocês tiveram é dito o contrário. Haluka, você perguntou pra mim no primeiro dia que a gente ficou se eu tinha camisinha. Do que você tá falando, Haluka? Eu perguntei se tinha camisinha. Beleza, Yanni. Tá bom, Yanni. Filha, eu nunca quis transar contigo, mano. Gente, que pessoa, é um pessoal do nadão, né? Qual das duas versões é que aconteceu, não faço ideia. Mas eu achei que seria pertinente mencionar. Você chegou até mesmo a usar os meus cortes da perna contra minha vontade no seu dossiê. E como se não bastasse, na primeira vez Os cortes da perna? em que eu me Tipo cortei em corte? São Paulo, você ligou pra tia Cita e pro tio Guim. Pera aí. Não, pera aí. O nome dela é Tia Cita. É Tia... Perna contra minha vontade no seu dossiê. E como se não bastasse, na primeira vez em que eu me cortei em São Paulo, você ligou pra tia Cita e... Ah, mano, pera aí, rapaziada. Pera aí. Você ligou pra Tia Cita. O nome é Tia Excita? É Tia Cita? Rapaziada, aqui o assunto tá meio tenso, né? Então, obviamente, aqui a gente vai dar uma ponderada, né? Você falou antes. Eu nunca tinha visto esses cortes antes. E a questão com o Yanni foi que não deu pra esconder, porque ele me conheceu pessoalmente. E ele falou, não, vamos usar isso no vídeo, entendeu? Vamos usar isso no vídeo pras pessoas verem a merda que elas estão fazendo. Tipo, atacando uma pessoa que já tá num estado de se automutilar, não sei o que tem. Eu falei, Yanni. E assim, cara, o Yanni, ele é uma pessoa muito mais positiva do que eu. Ele acredita nas pessoas, entendeu? Bem diferente contexto, né? Mas no vídeo complicado... Eu havia me cortado porque eu tava com tanta raiva de você devido aos abusos constantes que eu enfiei a faca na minha perna pra não enfiar em você. Esse cara que tem a pica mais grande de tudo, velho. Ele me disse também que o Cor foi perguntar pra ele se teve alguma coisa entre a gente. Quem é Cor? A galera vai poupando na história. Pessoas que eu não sei quem são. Yasmin, Cor... E ele disse que teve e foi consensual, sendo que ele sabe que isso não é verdade. Não é verdade por quê, Haluka? Você disse pro cara que ia comer ele e agora me diz que não foi consensual. Porra, aí a galera também quer justificar com um mini comentáriozinho, né, mano? Tipo assim, pô, comentário que o moleque faz sobre não sei o que, tarará, o cara, não, mas você disse isso, pô. Quando esses Red Pill, que esse Digo aí tem mó cara de Red Pill do caralho, quando esses caras quer se justificar, eles pegam todos os mini comentários, né? Tipo assim, pra justificar, não, mas olha só, você disse que tem a maior pica do YouTube e tal. Obviamente num contexto, quando diz alguma coisa conveniente, obviamente no mesmo contexto, ele fala, não, você disse isso aqui, tipo, o pessoal não quer nem ler o que tá ali sendo dito no momento, tá ligado? Dito isso, eu tô cagando, mano. Engraçado também que quando perguntado sobre o beijo, você nega, né? Ela falou que tinha um áudio eu admitindo que eu beijei o Dari e que eu beijei o Yanni, né? Dari, quem é Dari? Não ouvi isso dela. Ela falou isso na live, eu tava na live sua, ela falou isso. Bom, ok. Se você quiser, eu te envio. Não tem em nenhum momento admitindo isso. E a propósito, o dia que a gente tinha se beijado, que foi no dia da gravação do primeiro dossiê, tudo que eu falei desde o começo, eu me mantive fiel à mesma versão da história. Desde o começo. Com certeza, Haluka, tô vendo. Desde o começo, bem fiel. Imagina se não fosse. Mas então, Haluka, me diz aí, por que você nega essa afirmação? Qual o problema? Caralho, a transição da garota pro gatinho. Imagina se não fosse. Mas então, Haluka, me diz aí, por que você nega essa afirmação? Por que ela Pode falou fazer do o que negócio do quiser. enforcamento e dedo crime. no cu? O que você tem pra falar disso? E tem provas disso, Bianquinha? Ela falou. Você quer refutar isso? Essa é a sua prova. Eu não tô falando uma prova, tô fazendo uma pergunta. É verdade, a menina não tá falando que isso é uma prova. Ela tá falando, tipo assim, cara, você quer refutar isso? Senão deixa Isso no ar. nunca aconteceu. I like choke, I like blood, choke.
Caralho. Enfiei o dedo no cu dele, depois eu fui lá, tipo, limpar a mão. Eu nunca beijei esse cara. No dia que a gente tinha se beijado, Caralho, meteu a mão da Nani de chocolate, eu nunca enfiei a velho. porra do dedo no cu dele. Isso foi muito nojento. Tá aí a prova. Vai dizer o que agora? Que é falso? Eu tenho você reagindo a ele também. Olha que fofo. Mano, era muito engraçado, velho, porque eu acho que eu tenho até esse áudio aqui, peraí. Acho que é aqui que eu falei. Eu falei isso também porque ele falou que a ex dele... Ah, não, eu falei, mano, é o seguinte, eu vou te comer. Eu literalmente queria assim do nada, cara. Eu vou te comer hoje. Isso é ódio que eu mandei pra Rebeca. Porque ele falou que a ex dele chegou a comer ele, tá ligado? Isso foi muito nojento. Enfiei o dedo no cu dele, depois eu fui lá, tipo, limpar a mão, tá ligado? De bosta. Tá aí, pessoal. Essa é a pessoa que diz... A Rebeca notou que tinha algo de errado comigo. Nesse climão de bosta que tava entre eu e ela, comecei a falar pra ela que eu tinha uma coisa com o Yanni. Só que o jeito que eu falei isso foi muito engraçado. Porque eu não falei assim, tipo, eu tenho uma coisa com... Não, eu falei que eu comi o cu dele. Lembrando que uma semana antes o discurso era... Eu tava totalmente em choque e assimilando o que tava acontecendo na minha cabeça. Que diferença. Será que se fez de vítima? Até o ponto de que ele simplesmente chegou perto de mim pelado. Por sorte, eu tenho a prova disso em vídeo. Teve um dia que eu tava testando os filtros do TikTok e ele deitou do meu lado nu. Ele não percebeu que eu tava gravando e ele deu um tapa na minha bunda. Repare que eu tava vestido e ele não. E eu arregalo os olhos espantado quando ele dá um tapa na minha bunda. Eu sempre ficava chocado com isso, porque eu nunca dei autoridade pra ele se comportar daquela forma comigo. Tá, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você tava testando filtro no TikTok, ele deitou nu do seu lado, e o ponto alto é ele não perceber que você tava gravando? Que porra é essa? O ponto alto é você não ter mandado ele pra puta que pariu. Repare que eu tava vestido e ele não. E eu arregalo os olhos espantado quando ele dá um tapa na minha bunda. Tua reação é mais apática possível. O motivo do seu espanto não é do cara tá nu e sim do tapa. Pra mim isso não se encaixa. Parece muito que sim, que vocês tinham uma intimidade, porque eu tenho certeza, Haluka, que tu não deixaria qualquer pessoa ficar nu do seu lado, muito menos com essa reação de peixe morto. O que levanta ainda mais a dúvida, que enquanto vocês faziam esse vídeo, sua preocupação era outra. Você comentou, eu não vou colocar o vídeo do Yanni dando tapa na minha bunda porque ele geme quando dá o tapa. Iria quebrar o clima pesado do vídeo. O que você quer dizer com isso? Que o contexto do vídeo era outro ou que você tá forçando a narrativa da sua história? Que as duas opções são ruins e vindo... Caralho, gente, que você treta, hein? No privado, o papo que o Haluka mandava pro Yanni era o seguinte: eu não acuso pessoas falsamente. Se eu falo, tem motivos. Eu nunca acusei você de assediador porque foi totalmente recíproco. Não que uma acusação de assédio vindo do Haluka seja novidade. Se eu colocar na lista, nós temos o Dark e o Yanni. As pessoas que eu falei que me assediou foram duas. Foi o Nhami e foi o Nhami. Dark, tá ligado? E tipo assim, o Dark eu não ia levar na internet, eu não ia mesmo, porque eu só levei porque o Yanni foi atrás dele, entendeu? Puxa vida, que pena. Olha, tornei público uma acusação seríssima, mas a culpa não é minha não, hein? Fui obrigado a isso. Tão engraçado, de novo mesmo papo. Eu sei que ninguém faz a menor ideia de quem é esse Dark, mas... Quem é Dark? Quem é obrigado, É mais uma moço. das pessoas que se aproximou do Haluka e virou E estatística. nesse vídeo também eu gostaria de agradecer ao meu melhor amigo, o André, que eu chamo ele de Dark, né? Teve muitas pessoas que no meio disso tudo ficou, eu sou seu amigo, eu era amigo do Haluka. Não, eu não tenho nenhum amigo. O único amigo que eu tenho é o Dark. Só. Ele me conhece, ele sabe tudo sobre mim, eu sei tudo sobre ele, e o cara, mano... E o que você faz com ele? Eu tenho cal bruta, mano, gravada, tipo, minha assim, chorando pra ele, tá ligado? E adivinha o que você fez com essa cal? Expôs, né? Como é que poderia ser diferente? E olha, não vou negar, é bizarro você tecer elogios a alguém, dizer ter tamanha intimidade, chorar emocionado no vídeo, porque o cara era alguém especial, e no mês seguinte acusar de assédio. Ué, mano! Porra, caralho! Ela elogiou o cara e no meio seguinte, tipo assim, é a coisa que mais acontece no mundo, tipo assim, esses caras, tô falando, mano, esses caras aí que acham que tudo é relativizado, tá ligado? Coisa mais comum que existe no mundo. É, tipo assim, um cara babaca que acha que tem intimidade com uma mina, tá ligado? Chegar e assediar a mina. Aí, tipo assim, aí você tá falando, não, porque, porra, como é que tu pode falar isso e um mês depois tu acusar o cara de assédio? Porra, porque nesse espaço de tempo em que ela falou isso, o cara foi uma babaca e assediou ela? Talvez por causa disso, mas isso aí não pode acontecer, né? Obviamente, pela sua visão aí. O que seguinte, nós temos seu padrasto, que porque não vem ao caso, mas é outra pessoa na qual você acusou. Seguindo adiante, nós temos o Jean. E sim, Haluka, você pode até mentir, dizer que não acusou, que nunca afirmou nada. Eu não gosto do Jean, eu detesto ele. Eu poderia muito bem falar que ele é assediador dos caralho pra fuder com ele. Tá ligado? Só pra tentar manchar ele mesmo. Só que ele não fez isso, então não tem isso. Cara, eu não vou meter uma dessa, tá ligado? Você acha que eu sou otário, né? Você acha mesmo que eu não vou... Eu acho pra caralho. Papo de que nunca acusou o Jean, você esqueceu? Dos áudios vazados no começo da treta, onde você fala do Jean o seguinte. Eu falei pra vocês, né? Que eles iam ver a Cal, eles iam falar que não teve nada demais.
que eu tava... Pô, essa galera conversa pelo Instagram, pelo WhatsApp e pelo Messenger. Eu desativei meu Facebook por preguiça. Essa galera é muito dedicada. Mano, é que eu apago, mas só que assim, já apareceu um monte de gente lá no comentário falando que não era assédio. Mano, se chamar o assediador de assediador, tu vai preso, tá ligado? Tudo por causa que eu expus a cal de um cara que tava sendo babaca comigo e me assediando. E aí, Haluka, vai continuar nessa história de que nunca acusou o cara? Já que ele não é mais o foco, o discurso agora é outro. Se eu acusasse todo mundo que chega perto de mim de assédio, velho, pô, eu teria acusado, logicamente, o Jean também, não? O Jean, ele deu em cima de mim, mas ele não me assediou. Eu falo isso pra todo mundo. Claramente o cara tá me assediando. Parece até duas pessoas diferentes. Eu lembro até mesmo que na época, você deixou no ar a possibilidade. Eu falei pras pessoas te chamarem de assediador, as pessoas só tiraram as próprias conclusões pessoais vendo meu vídeo. Isso nunca saiu da minha boca. Nunca te acusei de assediador de porra nenhuma. Eu simplesmente gravei e postei. Claramente o cara tá me assediando. Agora, se as pessoas viram você dando em cima de mim, eu ficando desconfortável e você continuando dando em cima de mim, presumiram que isso era assédio? Tá ligado? Mas até agora nós temos o quê? 3 afirmações, uma... Haluka, Jean, Yanni, Padrasto, Dark. Qual é? Critica o Jaime de gato não, ponto alto. Possibilidade. Quem que tá ali embaixo? Ponto de interrogação. E o suposto stalker que... Diz que poderia, assédio e era uma pessoa simpática que tinha contato até algo acontecer e tu começar a chamar de stalker. Se num período de 5 meses você acusou no mínimo 3 pessoas diferentes, onde uma delas você convenceu de apagar toda a conversa do WhatsApp para que ela nunca tivesse provas para se defender. Você apagou conversa com minha mãe e minha irmã também? Apaguei. Quer que eu te mostre? Vou te mostrar de novo aqui, ó. Pera aí. A partir do momento em que as provas que inocentavam o cara não existiam... Caralho, mano, eu não apago conversa de ninguém, mano. Se falou vacilação, vai ficar aquela vacilação. Aberta pra inventar o que bem entendesse. Caralho. Aqui, ó. É Haluka. A Tamires ali, ó, minha mãe ali. Equipe Haluka, do advogado. Que isso, cara, mostrando o nome da galera. Haluka, Lícia, ó, tá vazio. Haluka e Tamires. Perfeito, então, mano. Ó, qualquer coisa, velho. É sério, tipo assim, eu sei que não precisa, tá? Cara, como é que faz o GIF se mexer quando tu fala, mas futuramente eu quero que você saiba que qualquer coisa... Tá tudo bem, Haluka, tudo bem. Me paga me traz uma caixa de sneakers. O quão baixo você tem que ser pra convencer alguém de apagar uma conversa, sabendo que seriam as únicas provas da sua inocência. Tudo na intenção de uma semana depois acusar o cara de Acho que é Nitro. Então ouvir essa merda. Robert De Nitro. Cara, tudo que você for acusar uma pessoa, você tem que ter provas. Sim. Tudo. Você não pode fazer... Cara, você tá literalmente destruindo uma vida. Você sabia exatamente o que tava fazendo. Muito bom falar contigo, cara, como sempre. Eu tô feliz que você tá bem. Não deixa de ser essa porra desse vídeo, não esquece de me mostrar, mano. Que eu tô... Tá bom, pode deixar. Beijo, Halu, se Que cuida. merda, hein? Beijo, igualmente. Parece o final de Ponte para Terabit. Cortei no meio. Mano, espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. Haluka, bonito, né? Bonito. Sabe o que é engraçado? Você falava que quem fazia isso era o Yanni. Eu nunca vi uma pessoa mentir assim na sua frente. Eu falei na questão lá da cal da Tiecita, o cara... Que é Tiecita, mano? Que isso, cara? Ele abria a câmera chorando pra Tiecita. E aí, logo depois que ele desligou a cal, ele dando risada, falando, otária do caralho. Muito bom falar contigo, cara, como sempre. Beijo, igualmente. Mano, espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. Mano, sinceramente, Haluka, bota uma dentadura no cu e pro caralho, vai. Olha o tipo de pessoa que você é. Meu Deus, gente, baixaria. Ajuda, se fazendo de coitado, tá capaz de qualquer coisa, né? Eu nunca conheci alguém tão podre quanto você. Se o público te odeia, se ninguém acredita nas merdas que você fala, é bem merecido mesmo, porque o que não falta é motivo pra duvidar. Você falou diversas vezes, eu tava preso lá, o Yanni não deixava eu sair. Não, porque ele mantinha preso lá, né, cara? Você não, essas compras que você fazia, você não saía pra comprar. Realmente você não podia sair de lá. Assim, a grande parte das compras que eu comprava era no iFood. Entendi. Eu fui pegar Uber pela primeira vez faz umas 3 semanas atrás. Então até agora... Que isso, mano? Agora nós temos essas duas. Duas coisas. Eu não sabia pegar Uber e não tinha dinheiro. É esse o motivo. Entendi. Onde uma delas não faz o menor sentido por 2 motivos. Primeiro, é essa frase daqui totalmente contraditória. No último dia que eu tava lá em São Paulo, ele pediu pra mim, pra eu depositar na conta dele o dinheiro pra ele poder me levar embora. Que era pra pagar a gasolina do carro. Pra você ter ideia. Até a gasolina do carro pra me levar embora era eu que tava pagando. Então se você tava pagando até a gasolina, que vai por mim não tá barato, você tinha dinheiro sim pra pagar uma passagem e sair daí, né? O que é a segunda coisa, e essa que pega bastante, é que foi mostrado em um live pelo Yanni o extrato da conta. Onde, olha só, transferência pro Haluka de
R$291. Júlia Felício da Silva. Uma outra de 300, mais uma de 200, 250, R$60. Como é que você recebe papo de 800 conto em uma única semana, mas fica aí dizendo que não tinha dinheiro? Me explica, como é que funciona isso? Era mentira também? Porque sobre mentiras, teve uma que você não desmentiu. Sua reação foi sempre se justificar, tentar inventar desculpas, dizer ser piada, mas você não negou ter acontecido. Já em questão daquela call, do print da call, a famosa call que me coloca como um fudido, né? Basicamente, como que, caralho? Call, não sei ele ter isso, não ele é boca, não. Que na época que ela tava curiosa pra entrar na Deep Web, e aí ela não sabia como que entrava. Ah, mano, esse é o mesmo pessoal, é esse pessoal que fica procurando boneca russa na internet, cara. Ela não insistir pra entrar. O contexto é que eu entrei na Deep Web e a gente viu de tudo. A gente não tava vendo lá pornografia pra... entendeu? Com intenção de... Então você não nega, né? Meu Deus! Que isso, viado? Que isso, viado? Né? Quer dizer que você viu. Quer dizer então que esse papo daqui era verdade. Como vocês estavam vendo as coisas meio tensas, vamos dizer assim, né? Alguém poderia gravar e ver que você tá na cal, advogado, vendo pornografia infantil e foder com a sua carreira. Aqui você admite que tava consumindo sim. Eu fiz uma piada relacionada ao sim estar na cal. Nossa, então era uma piada. Eu fiz uma piada, isso não é admitir nada, não é prova, filho. Alguém poderia gravar e ver que você tá na cal, advogado, vendo pornografia infantil e foder com a sua carreira. Me fala qual é a graça então. O que você vê de tão engraçado? Que isso, viado? Que isso, rapaziada? Vai dizer o quê? Que se confundiu? Ah, era ironia, guys. Você é tão idiota que ao tentar se explicar, tu mesmo confirma que tava vendo. É que eu entrei na Deep Web e a gente viu de tudo. A gente não tava vendo lá pornografia pra... entendeu? Com intenção de... Mas viu. E aí, vai mesmo tentar diminuir a gravidade da situação? Qualquer um que tivesse na sua posição, você seria o primeiro a apontar o dedo e mandar a pessoa merda. Mas como é você o errado, veja bem, o contexto era outro. Ah, foi piada. O que não falta é exemplos de criadores que foram apagados da internet pelo mesmo motivo. Mas e você? Tu continuou como se nada tivesse acontecido, né? Deu uma desculpinha esfarrapada, todo mundo comprou a ideia. Não importa. Existe uma lista de casos bizarros envolvendo o nome da mesma pessoa. Mas não. Fico nessa perdida. Ah, tá todo mundo errado nessa história. Sendo que o único que efetivamente... Tinha um vídeo do Luan Gameplay ali reagindo... Mas não. Fico nessa perdida. Eu não sei, eu acho que não, nessa mano. História. Sendo que o único que efetivamente está sendo processado no criminal é o Haluka. Nós temos relacionado a esse nome a história da arma. Questão de arma? Envia a polícia na minha casa pra ver se vai encontrar alguma coisa? Eu não tenho arma aqui. Quando eu tinha arma, era arma do meu padrasto. O padrasto é policial, velho. Então, o problema é a porra da serial raspada. Se ele se livrou dessa arma, ótimo. Não tá mais aqui. Não tá mais lá. Que isso, gente? Que isso? Quer dizer então que era real? Ah, mas tem conexão com o King Prova? Ah, eu fui cá com o Haluka ontem. Ele é mó legal, papo reto. Postado dia 29 de junho pelo próprio King. Além de conversa entre você e ele. Manda áudio aí, pô. Relaxa, velho. Como é que esse cara tem áudio dessas coisas, olha mano? Só. Tinha as panelas lá do Discord, que tem, por exemplo, o que te xingou. Pra quem não se lembra, esse cara é o mesmo daquela entrevista, o... Que isso, viado? Continuando. Ah, mas matou o pai prova, porra! Essa história só veio à tona por conta desse trecho. Meu pai morreu ano passado. É mentira, ele não morreu há 2 meses, ele morreu ano passado. E eu nem fui no enterro dele. Eu odiava meu pai. Além de que semana passada vazou uma conversa do Haluka com a procedência disso. Você sabe que me disse também que trocou de remédio, confundiu, sei lá, ele morreu. Se na verdade eu não, você acha que é consequência do que você... Nem eu mesmo, nem minha mãe ainda vão matar meu pai. Foi a porra de um acidente. O Jim usa como se fosse por dinheiro. Senta a porra do cu e não me mete. Como eu não vou me meter se você mandou eu e a Mari fazer a ponte entre a Rebeca e o Yuani e deu tudo isso? Vamos descobrir uma hora ou outra que foi você quem mandou. Mas a justiça vocês conseguem recuperar e você sabe disso. Caralho, mas gente. Minha mãe fica recebendo mensagem na DM acusando de ter matado meu pai. Você entende isso? Entende o que o filho da puta do Gin fez? Que isso, cara? Cara, todo esse pessoalzinho acha que vive no anime, hein? Puta que o pariu, hein? Eu querendo muito lucrar em cima desse vídeo do cara. Mas, porra, mano, na moral. Os caras, eles vêm,
Você acha muito anônimo. Foi a porra de um acidente. Joguinho usa como se fosse por dinheiro. Já vai ter cara. Foi mano. a porra de um acidente, o que Ela ok, pode até ter sido, mas não foi assim que você contou pros outros. E é por isso que até hoje existe dúvida sobre essa... Cara, vocês têm noção que dentro de mim essa história escalou de um nível gigante? Porque eu não tinha ideia de que essa menina era isso tudo que tinha história envolvida com ela, mano. Eu não tinha ideia. Então aí agora eu tô vendo aqui um vídeo, não, fulano falou mal de fulano, aí pá, não sei o que, ai caralho, fulano falou mal de fulano, blau, tipo, pô, caralho, mano. Chegou a arrepiei. O ponto é, quantos problemas relacionados ao mesmo nome, vocês ainda acham que todo mundo errou nessa treta? Eu acho que o único que não tá errado aqui... Acham que é o mesmo peso? Isso não existe. O Haluka foi exposto entrando... Por que tá aparecendo imagem desse joguinho, web, assistindo algo criminoso, tentou se justificar, mas não negou que tenha acontecido e ainda assim nada? Não tem consequência? Foi feita uma falsa acusação na tentativa de jogar todo o problema no colo do Yanni pra sair como vítima e tá tudo bem? Quando eu digo que o Haluka foi um dos que melhor saiu da situação, não é porque foi benéfico, mas sim porque depois de tudo, ele continuou como se nada tivesse acontecido. Postando o mesmo conteúdo, mas agora com um gringo, porque sei, assim ninguém reclama, né? Oh, I will show you my boobs if you show me your... Que isso, cara? Okay. Yeah. What's your name? Raluca. Raluca? That's a pretty name. Do nada, revólver matou o pai. So you wanna show me your dick or not? Cara, tem um comentário nesse vídeo que resume perfeitamente a situação. Haluka não Haluka não aprende no caminho, já tá aí de novo postando vídeo que flerta com as pessoas e depois expõe elas ao ridículo. Já tá aí de novo postando vídeo em que flerta com pessoas e depois expõe ao ridículo. E se for resumir, é isso mesmo. O conteúdo antigo era esse, o novo é a mesma coisa. Tudo isso com um público que bate palma, parece que funcionou, né? Se fazer de coitado deu certo. O que isso me lembrou que o Haluka sempre teve alguns fãs um pouco fanáticos de: olá, Rede Globo, precisamos que o caso do youtuber e TikTok Haluka seja levado ao Brasil todo. Na hashtag Haluka no Fantástico. Tem todas as informações certas, precisamos parar isso. Cara, o trollando gado usando fake ban, abri minha DM no Instagram e fiquei traumatizado. Trollando idosos em aplicativos de coito. Que isso, viado? Ficar de escanteio, só esperando a oportunidade de sair com o vítima seria um plano perfeito. Porém, eu existo. E como disse, podem ter esquecido. Caralho, esse maluco, esse tal de Digo toca a punheta olhando pro espelho, mano. Não é possível. O que você fez, mas eu faço questão de lembrar. Você continua o mesmo doente de sempre, prejudicando todos à sua volta, sem nenhum pingo de remorso. Quando tudo isso começou, tu não pensou duas vezes ao colocar toda a culpa no Ramsés e no Putones. Sabe o que é pior disso tudo? É que o Putones o Ramsés... Ramsés, né, o... Essa galera de canal de opinião, eles viram a cal bruta. Eu mostrei pra eles antes de postar. Eles sabiam que tava lá. Eles sabiam que o Jean tinha feito. Entende? Quem é Ramsés e Putones? Não sei. Você inventou essa história pra tirar do seu rabo e agora a mesma coisa se repete. Você usou do Yanni pra se livrar dos holofotes, imputando ao cara uma acusação criminal. É de novo inventar a história pra colocar a culpa nos outros. Tudo que eu mostrei nesse vídeo não aconteceu anos atrás. Estamos falando de meses. Não tem como a pessoa ter mudado. E olha só que fofo, Haluka, você me chamou no Instagram dia 20 com o papo de: gostaria de falar com você assim que possível. Pra quê, Haluka? Me diz. Não foi você quem disse que nunca conversaria comigo? Agora é você quem quer conversar. Tu acha mesmo que eu caio nessa, né? Vocal contigo pra quê? Virar conteúdo? Vocal contigo. Pra você gravar calma, mandando várias mentiras, se fazendo de coitado pra depois desligar a chamada e rir? Ah, sim, caio nessa. Me desculpa, mas esse prazer eu nunca vou te dar. Você tá há tempos implorando minha atenção e conseguiu. Me queria de volta na treta? Perfeito, eu tô aqui. Vai me ameaçar de há tempos não, né? Ela só mandou uma mensagem pro cara. Tamo junto, me processa. Mas eu te garanto, ninguém nunca mais vai se esquecer de quem você realmente é. Rapaz! Palavra de veredito. O que a gente tira disso tudo no fim? O que a gente tira disso tudo? O que a gente acha disso tudo aqui, entre nós? Eu acho merda nenhuma, mas eu vou falar o que eu tava pensando. Primeiro, além de view, né? Além de view, o que eu acho? Além de view. Primeiro, eu nunca ouvi falar. Pra mim, Haluka era namorado do Joey Ponzi. Eu nunca ouvi falar aparentemente é só um apelido, né? Não sei disso agora. Mas eu não conhecia essa Haluka. Eu acho que esse menino Jean L, ele tinha que dar um tempo da internet, né? Eu acho que ele precisa dar um... Haluka. Tem a ordem aqui. Haluka. Começar pela Haluka.
Cara, primeiramente, eu acho, assim, eu não confio muito em vídeo dossiê, né? Tudo que é vídeo que é 100% After Effects, música de banco, voz grave, e olha que eu sou editor de áudio, eu sei trabalhar com voz, então, pô, mete esse vozeirão assim já perto do microfone, eu não acredito em nada disso não, eu não acredito em edição. A gente começa por aí, eu sou editor, mas eu não acredito em edição. Então, assim, eu acho que tem muita gente ali falando mal dela. Eu acho que tem muita gente falando mal, muita gente com várias mágoas, né? Primeiramente, eu acho mal o Ministério da Saúde não adverte ser, né, o Haluka, porque parece que todo mundo, se ele morrer em algum momento, mano, a lista é grande. Mas eu acho que, de fato, diversos áudios se contradizendo, diversos áudios de tudo, várias provas, isso realmente pegou, falou que fez tal coisa, depois não falou, falou que ia fazer. Ali naquela entrevista lá com aquela menina loira, falou tipo, ah não, você tá me acusando, são provas, cadê as provas? Ela falou, cara, não tô te acusando, tô te dando tua chance de tu se defender. É exatamente isso. Acho que ela acha que a Haluka acha que ela é o centro das coisas às vezes, parece que acha, né? Pode, pelo que eu vi agora desse vídeo, pode parecer isso. E é isso, e tipo assim, pelo menos por esse vídeo, por essa lente aí, parece que ela atrai as pessoas pra depois dar uma facadinha caso as coisas não sejam do jeito que ela quer, tá ligado? É o que parece, é o que ficou no ar. Dito isso, eu também não acredito em 100% do que esse menino Digo botou no vídeo, não. Esse menino tem jeito de quem toca punheta olhando pro espelho, tem jeito de quem acha certo deixar a toalha em cima da mesa. Ele tem esse jeito assim, então eu acho que também tem umas opiniões fortes aí dele, que eu acho que ele quer sempre estar certo no canal de opinião dele, ele acha que no canal de opinião dele ele é rei, e é isso tudo, isso que parece também. Mas é isso, eu acho que a Haluka tá meio enrolada aí. Esse bagulho da pedofilia, pô, é realmente bem pesadíssimo. Acho, inclusive, que deveria ser ido atrás. Ela induz as pessoas a fazer umas coisas assim, tipo, deleta a conversa, e o otário falar diretor. Então, muito pesado, isso da arma, e pô, papo com aquele menino nojento do Discord. Então, acho que a Haluka também tem que ter uma investigação em cima dela aí. Jean L. De novo, eu acho que, continuando aqui, eu acho que esse menino, Jean L, a internet não é um lugar legal pra ele. Obviamente tomou uns comprimidos aí, os caralho e tal, não sei o que. Acho que ele deveria cuidar da saúde mental dele. Você olha no vídeo dele na Liberdade com a Haluka, você obviamente vê que ele não está bem, ele não tá bem assim de cabeça, você nota nisso só de olhar, ele não tá bem. Então acho meio que ele tem que se cuidar também, assim, tá ligado? Acho que tem que se afastar da internet. Sobre ele tá certo ou errado, eu não sei, porque todo mundo, como todo mundo nessa história fala que fez uma coisa, que armou uma arapuca, mas caiu na arapuca de propósito, que armou outra arapuca, a outra arapuca armada lá na frente, e que nunca caiu um golpe, que o react era falso, e que a conversa era falsa, não sei o que foi feito, e aí tipo assim, parece que eles vão se juntando, a Haluka vai traindo essas pessoas para depois trair, juntar mais pessoas, assim, trair de alguma maneira, né? Então eu também não acredito que ele esteja 100% certo, mas trabalhando com fatos, o fato dele ter feito isso tudo, ter parado num lugar, eu acho que ele deveria sair da internet. Pelo menos por um tempo, né? Yanni, pô, ótimo frame, moderação. Cara, Yanni, o que eu acho? Eu acho que ele é um cara que achou que tava surfando na onda com a Haluka. Gostava disso aí, da Haluka achar que é melhor que o bem e o mal, essas coisas todas. E achava que tava surfando na Haluka quando a Haluka só via nele mais um pato, um bode, tá ligado? E aí, como a Haluka, acho que de alguma forma, como a Haluka não pode dobrar pra ninguém também, tipo assim, ela tem que estar sempre sabendo de tudo. Esse cara chegou e falou e aconteceu, e o Haluka no final chegou e tipo assim, ah não, pá, assédio. Dito isso, acusações de assédio são muito sérias, né? Piadas à parte, acusações de assédio são muito sérias, então acho que também deveria ser aberto uma parada a fundo. E se de fato ele tinha provas pra provar que isso tudo foi armado e o Haluka mandou ele deletar, a justiça consegue pegar isso de volta. É o que ele falou ali na conversa, a justiça consegue pegar ele de volta.
Então é isso, eu acho que ele se aliou às pessoas erradas, ele se preferiu seguir as pessoas erradas, eu não acho que ele tem uma índole muito boa também. Ele tem uma cara de menino chorão, ele faz drama de anime também, faz... Ele mudou o personagem. Então assim, corta pra 18, né, mano? Pelo amor de Deus. Mas se você tá certo, aí... Cara crachá, a justiça vai saber. Digo... eu falei lá no início, né? O cara bate punheta na frente do espelho, faz pulaça aqui no canal dele. E realmente, né? No canal dele ele faz o que ele quiser, mas ele tem que responder pelas coisas também, tá ligado? Então, tipo assim, eu não acho que ele se acha um pouco, tá? Sempre certo, sempre acima do bem e do mal. E eu acho uma coisa, eu acho que quando uma pessoa aponta vários dedos, eu sei que aquilo ali é um personagem dele, mas não acredito que seja um personagem da índole dele. Acho que aquilo ali tem traços da índole dele, mas obviamente é um personagem de fazendo isso e aquilo, mas ele se envolve pessoalmente nas tretas, é essa parada, ele se envolve pessoalmente, ele arranja a briga, ele leva pro lado pessoal, as pessoas levam ele pro pessoal e ele leva de volta, e não se mantém aquém de tudo. Então eu acho que ele gosta disso tudo, e é uma pessoa que aponta dedos pra todo mundo, tem que apontar, aponta dedo pra todo mundo, aponta 3 para si mesmo, porque o dedão é pra cima, e se tu abaixar a mão ela faz o L. Thaise. Porra, Thaise, não sei nem quem é uma menina que apareceu numa conversa aí. Eu quero que a Thaise vai se fuder. Tia Excita. Eu acho ela foda, não conheço, não sei quem é, mas olha esse nome, mano. Tia Excita. Porra, eu acho pica pra caralho a Tia Excita. Um beijo aqui, ó. Não sei quem você é, dito isso, tô falando aqui sem saber, não tenho a mínima ideia de quem você seja. Mínima. Mas, porra, Tia Excita foi um nome que me bugou muito ali, rendeu um momento no vídeo. Então, pô, parabéns aí, ó. Parabéns, tá bom? Dito isso, se você for eu só tô falando isso só de ouvir o teu nome, tá? Eu sou muito... Se tu fez alguma coisa errada, irmão, eu vou estar apontando... Eu não aponto com um dedo, eu aponto com os 5. Então, vou estar assim, ó. Se prepare. Vamos ver mais quem. Luan Gameplay. Luan Gameplay apareceu ali. Pô, eu acho o Luan Gameplay foda pra caralho. Queria encontrar com ele, vi que ele e o Vinicius se encontraram na Lapa, achei ele foda pra caralho, queria encontrar com ele. Ele tá sem fazer live na Twitch há muito tempo, não sei se ele tomou strike ou o que aconteceu, mas eu gosto muito do conteúdo dele, acho ele maneiro pra caralho, gosto muito quando ele faz as rimas de zoação. Mas o que? Eu vejo as lives dele pelo YouTube, a última live que eu vi dele jogando God of War, tinha caído água no teclado dele, aí ele tava gravando a tela. Pô, muito bom, gravando com o celular, muito bom. Gringo Piroca. Ele não parece gringo. Vou começar por aí, tá? Ele não parece gringo, sei que tava no Chaturbate e tal, mas não parece gringo. Parece cara golpista, último cigarro do maço que dá golpe em velhinha. Ele parece esse tipo de pessoa. Então eu acho que ele é esse tipo de pessoa. Eu acho que... ele tá batendo punheta na internet, né? Então também é um bagulho aí que eu já fico meio... Porra, mano, batendo punheta na internet não pode ser boa coisa. Acho que... Acho que esse gringo é fake. E acho que... Não tô falando que ele tava mancomunado com o Haluka, mas não tô dizendo que não tá também. E mostrar piroca na internet pra pessoa fantasiada de anime é foda, né, mano? Não tem como. O Vasco, o que eu vou falar do Vasco? O Vasco tá melhor que o Flamengo. O Flamengo tá uma decepção. Puta que pariu. Eu tava comendo pizza no último jogo do Vasco, tô lá na rua. E aí... Os caras gritando, gol do Vasco, Vasco, Vasco. Vasco realmente não melhor que o Botafogo. Acabou? É isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, é isso. Falar de advertência aqui, tá ligado? Mas, poxa, eu até pensei em assistir os outros vídeos desse menino, né? Mas, pô, eu tô cagando. Eu tô cagando pro contexto, tô cagando pra Haluka, tô cagando pra Haluka, tô cagando pro Jean L, pro Yanni, pro Digo, pra Thais e pra Tia Excita não. Tia Excita tá aqui. Luan Gameplay também não. Luan Gameplay é pica. Gringo Piroca e pro Vasco. Quero que o Vasco vai tomar no cu. Eu acho que vocês têm que dar like no vídeo, compartilhar agora, tá ligado? Amanhã vai sair esse corte, hoje à noite vai sair esse corte aí no YouTube. Então é isso, eu acho que tem que acontecer. Acho que todo mundo tem que tomar no cu e parar de dar palco pra maluco, né? Dar palco pra doidão. Eu sou doidão. Agora dá palco pra maluco, né? Pelo amor de Deus, rapaziada. Pelo amor de Deus.
né?